pessoal, a gente vai continuar mais ou menos de onde tínhamos parado. Basicamente a gente falou já que a narrativa processual é uma narrativa dotada de realismo e antagonismo. Realismo porque é uma narrativa não ficcional, e sendo não ficcional é uma narrativa que se dispõe verdadeira. E antagonismo porque é uma narrativa marcada normalmente por dois polos antagônicos, por duas posições distintas, né? Um sujeito que alega uma coisa, outro sujeito que alega outra, ou dois sujeitos que alegam ter o mesmo direito, ou dois sujeitos que discutem sobre a ocorrência ou não ocorrência de um certo fato. Então, o discurso jurídico é marcado por ser um discurso realista, e não só isso, mas por ser um discurso marcado pelo antagonismo, por ser um discurso composto por vários agentes, e muitos deles, normalmente dois, autor e réu, que não concordam em torno da aplicação de uma norma ou da interpretação de um determinado fato. Se essa discordância é o que produz o processo, e aí nós lembramos, obviamente, do conceito carnot-letiano de lide, né? Se a lide está no centro do processo, se a lide é o que produz essa discussão, se é a lide que faz com que o processo exista, e se a lide é condição necessária, inclusive, para que o processo exista. Se isso é verdade, obviamente, a função do discurso processual e a função daquilo que é produzido, do trabalho dos agentes processuais, diz muito respeito à produção probatória, que é uma das principais ferramentas, né, se não a principal ferramenta, para que esses agentes processuais consigam produzir esse discurso e para que esses agentes processuais consigam delimitar a realidade fática, né, da forma como ela aconteceu. Não? E quando se faz uma consideração desse tipo, a conclusão mais ou menos que lógica é a de relacionar a prova com a verdade, uma vez que se o trabalho do processo, baseado no antagonismo, baseado no realismo, vai demandar um exercício subjuntivo, vai demandar o exercício de subsunção desse fato a uma determinada norma, e é isso que o processo, mesmo que uma explicação um pouco simplista e não completa, faz. Se a função do processo tem essa medida, é importantíssimo, num primeiro momento, conhecer a norma e, num segundo momento, saber delinear o fato. Conhecer a norma é a parte mais fácil, porque nós temos uma noção no processo judicial de que ele é composto, uma regra no processo judicial de que ele é composto por pessoas que conhecem o direito. Iura novit curia. A corte conhece o direito, você não precisa informar para a corte o direito. Apesar de que no direito brasileiro nós temos algumas exceções, né? Nós falamos lá no finzinho do vídeo passado, alguns casos em que o direito tem que ser provado, mas aí é uma história, é uma outra história. Em regra, a corte conhece o direito, a corte sabe o que as normas jurídicas dizem, e sabendo, você não precisa informá-las da existência de uma norma, enfim. Mas a corte não conhece os fatos. É por isso que dá-me factum dabut tibius, né? Me dá os fatos que eu te dou o direito. Quer dizer, o juiz não conhece os fatos e os fatos têm que ser levados à apreciação. Mas esses fatos chegam para o juiz com uma exigência de realismo. O juiz é obrigado a dizer, né, a definir qual daqueles discursos antagonistas está certo, né? Então tem uma exigência de realismo num cenário de antagonismo. Então, com base nesse cenário de antagonismo, nessas alegações que sujeitos diferentes fazem, uma diferente da outra, uma contrária à outra, com base nessas alegações o juiz tem que definir o fato para poder, sobre esse fato bem definido, aplicar a norma correspondente a ele. Isso, obviamente, numa visão ainda um pouco primitiva, simplista, mas que exemplifica bem, que ilustra bem todo esse contexto. Esse contexto tem a ver com a prova, né? Porque são as provas que vão permitir ao juiz
permitir ao judiciário a possibilidade de que defina os fatos e, definindo os fatos, aplique a respectiva norma jurídica sobre esses fatos. Bom, se o processo tem um ideal de realismo, né, se o realismo é uma exigência, isso quer dizer, lembrando a ideia puxada pelo Tarufo da literatura, se a gente no processo não está autorizado a suspender a incredulidade quando analisa um processo judicial, se os agentes processuais têm um dever de ser incrédulos e têm um dever de provar e comprovar as suas alegações, se tudo isso é verdade, o processo vai ter que ser vai ter que se ocupar durante muito tempo da produção probatória, e essa produção probatória vai ter que dar elementos materiais que possibilitem que se atinja, que se chegue até aquele objetivo, que é a correta definição do fato. É absolutamente impossível que se chegue nesse ponto da conversa sem passar pela relação da verdade com a prova, né? Verdade e prova são dois conceitos que são muito analisados. Primeiro, são dois conceitos importados pelo direito, nenhum desses conceitos é propriamente jurídico. Vocês sabem que nós temos vários conceitos jurídicos e esses vários conceitos muitas vezes assumem dentro do direito uma conotação, um significado diferente daquele que tem em outras áreas do conhecimento, no senso comum, né? O que acontece, por exemplo, né, o exemplo da competência, né? Assim, competência assume no processo uma conotação, um significado diferente do que acontece, do que tem fora do direito. E é comum que quando termos são importados, eles tenham um novo significado, eles passem a assumir uma nova roupagem, passem a significar uma outra coisa. Mas isso não propriamente acontece com os conceitos de prova e verdade. Nós trabalhamos de uma forma muito parecida. Nós não criamos no direito um conceito específico de prova e nem um conceito específico de verdade. Então nós temos que trabalhar com base em um todo, né? Nós não estamos falando de uma regra, de um elemento, de um instituto que é unicamente jurídico e nem unicamente processual. A gente está falando de um instituto, de uma regra, de um elemento que tem existência fora do direito, e é essa conotação e existência externas que vão importar para a definição do caso internamente. Então a gente está trabalhando com conceitos que estão ali numa fronteira entre o direito, né, que tem um pé fora do direito. Mas a análise do tema da verdade agora, da possibilidade de se atingir a verdade, quer dizer, o processo pode permitir, o processo com os mecanismos que tem, enfim, pode fazer com que o juiz, o destinatário da prova, aquele que é obrigado a decidir o caso, podem fazer com que esse sujeito atinja a verdade tal e como ela aconteceu, ou atingir essa verdade é de alguma forma impossível. Esse é um tema que tem ocupado recentemente, principalmente depois do Código de 2015, o interesse dos processualistas, autores que normalmente faziam uma referência vaga, rápida à verdade, acabam se ocupando e gastando mais tinta, mais página para falar sobre esse tema da verdade. É uma temática então que o novo código ganha uma importância, e é uma temática que surge no Brasil um pouco tardiamente, que surge no direito muito tardiamente em relação a outras ciências. Se nós olhamos, por exemplo, para a ciência histórica, para a história há muito tempo, enquanto ciência, compreendeu a impossibilidade que tem de trabalhar com a verdade, de atingir a verdade tal e como ela é.
O historiador não tem hoje nenhuma pretensão em produzir uma verdade absoluta, em narrar os fatos tal e qual aconteceram. Muito pelo contrário, o historiador tem plena consciência da impossibilidade de atingir a verdade absoluta. Isso acontece também em várias outras áreas do conhecimento. Isso acontece de um certo modo, inclusive nas ciências da natureza. Mas nós chegamos nisso mais tarde para não atropelar as coisas. Quem coloca esse questionamento em nível acadêmico no Brasil de uma forma muito bem elaborada são os professores Sérgio Cruz Arenhart e Luiz Guilherme Marinoni. Eles escrevem um livro chamado Prova e Convicção, e nesse livro analisam já no comecinho a relação entre verdade e prova, a relação entre a possibilidade ou não que a prova tem de permitir com que a verdade seja atingida. E a primeira consideração do professor Marinoni, do professor Arenhart, é de que nós temos no processo uma ilusão de que é possível atingir a verdade tal e qual ela existiu, mas, segundo esses autores, isso é completamente ilusório, não há possibilidade de se atingir a verdade tal e qual ela existiu. Esse tema da verdade depois ganha estudos mais apurados no direito brasileiro, mas de certo modo se desenvolve na dinâmica processual a partir desse escrito, desses autores, de um artigo também que o professor Sérgio Arenhart publicou, e é com base nesse discurso, é com base nessas considerações que o processo passa a olhar para aquilo que ele produz enquanto agente produtor de prova, enquanto instrumento de definição de fato, para no final perceber que de fato não é possível atingir a verdade, muito embora mantenhamos ainda em certo aspecto a ilusão de que isso é possível. Algumas pessoas, depois com essas considerações, vêm inclusive a público opor uma crítica ferrenha, dizendo que é absurdo o que esses autores estão dizendo, que o processo não serve então para descobrir a verdade, né? Acusando de serem agentes do falso processo, acusando de serem agentes da mentira, dizendo que não é possível argumentar com esse tipo com essa leviandade, dizendo que a verdade existe, que a verdade não precisa pedir licença e outras bobagens mais, sem entender a proposta dos autores, sem ter compreendido o que isso de fato quer significar. Primeiro, não é uma criação nova, é uma noção de uma tomada de consciência que já existe há muito tempo na história. A impossibilidade de atingir a verdade já é, na historiografia, na ciência histórica, aceita, os historiadores têm essa consciência, e isso tem raízes, inclusive, em modelos mentais, né? A busca da verdade enquanto algo sacrossanto, algo presente no mundo, é uma constante em determinado paradigma de pensamento, faz parte de um certo modelo mental, e nós vamos analisar um pouquinho esse modelo mental para que a gente consiga, inclusive como propõe o professor Marinoni e o professor Arenhart, para que a gente consiga compreender um pouco mais o que isso significa. Em um dado momento, atribui-se, e o professor Marinoni e Arenhart atribuem essa forma de pensar a um paradigma já superado. Dizem os autores: a ideia de que é possível atingir a verdade tal e qual ela existiu compõe um paradigma já superado, um paradigma que não é mais aceito, e dizem como se fosse algo, né, dizendo que isso é algo que já não existe, que já não compõe a filosofia. Esse paradigma é o chamado paradigma do ser. O paradigma do ser é uma explicação filosófica que é adotada
por filósofos pré-socráticos, também por Platão, Aristóteles, por Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e que tem como fundador, ou que tem como base um pensamento de um pré-socrático, Parmênides, que dividia as coisas entre ser e não ser. Né? O ser é, o não ser não é. Isso é Parmênides. O ser é, o não ser não é. Ser e não ser. Óbvio que ser e não ser remete à famosa frase, né? Ser ou não ser, eis a questão. Mas não é, a frase é a mesma, né? Até porque Shakespeare, quando escreve isso em Hamlet, está falando em inglês. Em inglês ele usa o verbo to be, né? To be or not to be, there's the question. E o verbo to be no inglês, como vocês sabem, significa 1 milhão de coisas. Mas o significado é completamente outro. Quando Parmênides diz ser ou o ser é, o não ser não é, Parmênides não está fazendo uma referência equivalente àquela referência do príncipe Hamlet, no famoso monólogo lá do terceiro ato de Hamlet em Shakespeare. Ser ou não ser em Hamlet é um discurso sobre o suicídio. Alguns autores mais recentes traduzem inclusive por existir ou não existir. Então é um discurso sobre a condição humana, né? Ser ou não ser, eis a questão. Logo depois, no mesmo monólogo, na sequência, Hamlet se pergunta: o que é mais nobre? Sofrer na alma as flechas da fortuna ultrajante, ou pegar em armas contra o mar de dores e pôr-lhes um fim, morrer, dormir, mais nada? Ou seja, o que é mais nobre? Sofrer na alma as flechadas da fortuna ultrajante, quer dizer, sofrer uma vida atribulada, ou pegar em armas contra o mar de dores, pondo-lhes fim, morrer, dormir, mais nada. É mais fácil viver a vida sendo sofrida como ela é, ou é mais nobre, mais digno pôr fim à vida e acabar com isso, morrer, dormir, mais nada, dando uma visão moderna de Hamlet, uma visão não metafísica de Hamlet. Mas esse texto, apesar de escrito na virada do século XVI para o século XVII por Shakespeare, não tem absolutamente nada a ver com a noção de Parmênides. É uma reflexão muito próxima àquilo que vem a ser desenvolvido na virada do século XIX para o século XX, portanto 2, 3 séculos depois, com os filósofos existencialistas. É uma reflexão sobre a existência humana. O que Shakespeare diz em Hamlet, ser ou não ser, eis a questão, é um discurso sobre a condição humana. Quando Parmênides, que é o que importa para nós, diz o ser é, o não ser não é, ele não está fazendo referência ao sujeito, à condição humana. Muito pelo contrário. O que Parmênides diz é que todas as coisas têm em si uma essência, um ser. O ser é, o não ser não é. Vejam a analogia com a verdade, né? O ser é, existe um ser. O ser é aquilo que é, o não ser não é. E se torna famosa, inclusive, a divergência de Parmênides com Heráclito. Heráclito, vocês lembram, né? O pai da dialética, né? Diz que tudo muda, ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Parmênides conclui que toda mutação é ilusória, que existem apenas o ser e o não ser. O ser enquanto a essência das coisas e o não ser, que é aquilo que não é. Vários filósofos pensam nesse paradigma, trabalham nesse paradigma, dizendo que o ser é, o não ser não é. Nós temos o grande expoente disso, que é Platão, que diz que as ideias e essências das coisas não se encontram nas próprias coisas, e sim fora delas, no mundo das ideias. Uma cisão entre o mundo das coisas e o mundo das ideias. A essência das coisas não está nas coisas. A essência das coisas está fora dessas coisas, está em outro mundo, que é o mundo das ideias. E a contemplação da verdade em Platão somente é possível quando se consegue ascender ao mundo das ideias. Existe um padrão, uma essência, um ser no mundo das ideias. E tudo o que os nossos sentidos captam
só são identificados a partir da existência de um ser imutável. A verdade, então, é ser, é eterna, é imutável. Cabe ao homem observar a aparência das coisas, aprender a aparência das coisas pelos sentidos, fazer a adequação dos sentidos com o mundo ininteligível e com isso alcançando uma visão correta e verdadeira dos objetos. Quando eu olho para uma câmera, os meus sentidos captam a câmera que está me filmando, mas esses meus sentidos me permitem ver esse ente, mas o ser, a essência do que é uma câmera, está no mundo das ideias e eu só consigo saber isso adequando esse objeto que eu estou vendo a um ideal de câmera eterno, imutável, que está lá no mundo das ideias. Para Platão, a cisão entre o ser e o ente, entre o inteligível e o visível, marca um modo de pensamento, marca um paradigma de pensamento, de uma cisão completa entre ser e ente, entre um padrão ideal de verdade, eterna e imutável. O que é uma câmera de verdade? Uma câmera de verdade é o ser, no mundo das ideias. Isso que eu estou vendo é uma câmera porque eu, analisando e fazendo a correlação, percebo que se parece com uma câmera. Mas o que importa é o conceito eterno e imutável de câmera que está no mundo das ideias. Aristóteles diz mais ou menos a mesma coisa, né? No entanto, para Aristóteles, ele diz que as essências não estão no mundo das ideias, não são transcendentes, como sustentava Platão, mas sustenta que a essência das coisas está nas próprias coisas, né? Então a essência não está no mundo das ideias, a essência está nas próprias coisas. O ser, então, não está no mundo metafísico, né? O ser não é, em Aristóteles como em Platão, algo que transcende o humano. O ser está no mundo das ideias, no mundo físico, no mundo apreensível pelos sentidos. E o conhecimento e a verdade em Aristóteles são atingidos através da adequação do intelecto à realidade. O intelecto e a realidade, né? O intelecto e a realidade adequados formam o ser, formam a essência, formam o conhecimento, a verdade. Não sei se isso fica claro, mas o que importa é que para ambos, tanto um quanto o outro, tanto Platão quanto Aristóteles, existe uma cisão entre uma verdade, ser, e aquilo que é apreensível pelos sentidos. Existe um ideal de verdade, existe um ideal daquilo que é verdadeiro. A diferença é que para Platão isso está no mundo das ideias e para Aristóteles isso está no mundo físico. É por isso que naquela famosa pintura no Palácio Apostólico no Vaticano, a Escola de Atenas, Platão e Aristóteles são representados, Platão apontando para cima, Aristóteles apontando para baixo. Um busca a essência das coisas no mundo das ideias, Platão, outro busca a essência das coisas nas próprias coisas, Aristóteles. Mas para ambos há a cisão. Perceba que quando o Marinoni e o Arenhart vinculam ao paradigma do ser a noção de que no direito processual civil é possível alcançar a verdade, o que eles estão no fundo dizendo é que os processualistas acabam partindo dessa mesma premissa e desse mesmo ideal de pensamento que coloca a essência das coisas como algo inseparado. Os filósofos medievais vão manter a mesma ideia, vão ser filiados à mesma noção, aí com a inserção de uma divindade, com a inserção da figura divina, mas uma cisão entre aquilo que é e aquilo que não é. Uma cisão entre a essência das coisas e aquilo que nós podemos aprender com os sentidos. Isso marca um determinado paradigma de pensamento típico da antiguidade clássica, típica do medievo, que parte da premissa de que é possível atingir a essência das coisas ou de que a essência das coisas é algo inseparado e de que a função
do filósofo, a função do homem é ingressar e atingir a essência dessa coisa. A vida humana, a busca, a essência das coisas, a essência do ser. Isso é o paradigma do ser. E é por isso que o Marinoni e o Arenhart associam as duas coisas, né? Processualistas que entendem ser possível atingir a verdade tal e qual ocorreu, em realidade estão pensando ou partindo de uma premissa filosófica de que existe uma cisão e de que existe uma verdade eterna e imutável. Esse paradigma do ser é substituído ao longo da história, principalmente com o advento do iluminismo, por um outro modo de pensamento que convencionou ser chamado paradigma do sujeito. O sujeito iluminista, o iluminismo tem todo o foco no homem, né? O iluminismo é antropocêntrico, o homem está no centro, não só no centro do universo, mas no centro do pensamento e no centro dos problemas da filosofia. Então, não importa mais o objeto, o pensamento está no próprio homem. Atribui-se, por exemplo, a René Descartes o início, né, o paradigma do sujeito. Vocês lembram a frase famosa, penso logo existo. Perceba que penso logo existo é muito diferente de o ser é ou não ser não é. Penso logo existo, sou eu, sujeito pensante, pensando sobre alguma coisa. O ser é e o ser não é o objeto que é ou não é. No paradigma do ser, importa o que as coisas são. No paradigma do sujeito, não importa o que as coisas são. Importa o que eu, sujeito pensante, vejo. Né? Muda-se o foco. O foco sai do objeto cognoscível e vai para o sujeito cognoscente. Nós passamos a analisar a partir de uma noção do sujeito, a partir do filtro do sujeito. Descartes diz: se eu duvido de tudo, eu não posso duvidar que existe dúvida. Uma reflexão muito curiosa, né? Bom, se eu estou duvidando de tudo, então, se eu tenho que duvidar de tudo, a única certeza que eu tenho é a dúvida. A única certeza que eu tenho é de que existe dúvida. A existência da dúvida é uma certeza. Então ele conclui, né? Se a existência da dúvida é uma certeza, se a existência da dúvida é uma certeza, a única certeza que eu tenho é a dúvida. Então, se eu tenho dúvida, eu existo. Por isso, penso, logo existo. Porque se eu estou aqui pensando é porque eu existo. E a única certeza que eu tenho é essa, de que se eu estou aqui pensando eu posso existir e tudo o resto eu duvido. E então muda-se o foco do ser para o sujeito. Desloca o fundamento de certeza do objeto para o sujeito, da realidade para a consciência. A partir dali, importa a consciência. Isso é desenvolvido em vários outros mecanismos, né? Em vários outros momentos, por vários outros filósofos. Então, nessa perspectiva de René Descartes, se nós devemos questionar tudo, por que nós devemos confiar nas informações que colhemos da natureza, já que tudo passa pela interpretação dos nossos 5 sentidos? Então, aí começa-se a inserir em âmbito filosófico a subjetividade. O sujeito, e aqui o sujeito moderno, o sujeito influencia a coisa. Quando eu olho para uma câmera e digo que isso é uma câmera, eu não estou buscando um ideal do que é uma câmera. Eu estou, com base no que eu sei, com base no que eu conheço, com base nas experiências que eu já tive, me permite identificar que aquilo é uma coisa. É muito comum quando, vocês já devem ter visto isso, quando algumas pessoas tentam provar a existência de viajantes no tempo. Provar a existência de viajantes no tempo, principalmente no YouTube, é uma coisa muito curiosa, porque existem vários quadros antigos, várias fotografias antigas em que pessoas são fotografadas, pintadas usando um celular. E aí alguém olha, né, e a teoria da conspiração é sempre maravilhosa, porque ela não é científica, e não sendo científica não está sujeita a dúvida, porque explica tudo, né? Um teórico da conspiração dizendo que
aquele sujeito é um viajante do tempo porque estava usando um celular antes do celular existir. Essa é uma reflexão típica de quem coloca a busca da verdade, a busca do conhecimento, a partir de um paradigma do sujeito, a partir de um filtro dado pelo sujeito cognoscente. É óbvio que ninguém, em momento nenhum, foi pintado usando um celular, mas a nossa consciência nem sabia o que era celular. E também o sujeito que pintou não estava vendo alguém usando um celular. Ocorre que não importa muito para nós o que aquele objeto era. Na nossa concepção enquanto sujeitos, com base no momento histórico que nós vivemos, todo discurso tem historicidade, com base no momento histórico que nós vivemos, com base na experiência e no conhecimento que nós temos, nós identificamos que aquele objeto, seja lá o que for, é parecido com o celular, e aí isso permite tirar as várias conclusões. Quando a NASA publica uma foto de Marte, as pessoas vão lá ampliar a foto e ficar procurando por um esqueleto, procurando por um pedaço de osso, e aí acham uma pedra que pega a sombra de um certo jeito. Só um pouquinho, porque eu acho que chegou alguém aqui, já volto. Aí, vamos lá, desculpa aí, tive que dar uma paradinha. Então, como a gente estava dizendo, quando um teórico da conspiração, por exemplo, vê uma foto divulgada pela NASA lá de Marte e identifica ali um esqueleto, porque na nossa visão, quanto sujeitos que somos, aquele negócio parece com um esqueleto, não sei o que de fato ele é. Percebe? O foco da busca da verdade, da busca pelo conhecimento, não está na essência das coisas. Não há um padrão das coisas. Hoje a gente está com foco naquilo que de fato é, obviamente isso numa explicação e numa análise muito rápida. O que importa? Marinoni e Orenhart dizem que houve que os processualistas se equivocam porque vinculam a essência da verdade, a busca da verdade, acreditam que é possível atingir a verdade tal e qual ela existiu, quando, dizem esses pesquisadores, não é possível atingir a essência da verdade. O paradigma do sujeito desloca para o sujeito, e depois essa é a conclusão de que nós estamos num paradigma um tanto equivocado. A classificação do Habermas traz ainda o paradigma da linguagem, e o paradigma da linguagem diz que o enfoque está na comunicação que tem por objeto o entendimento e o consenso. Substitui-se então a razão prática pela razão comunicativa. Nós temos um novo paradigma do sujeito que conhece para a linguagem e consenso, Habermas. Não é produzido o conhecimento, primeiro, ele não está na essência das coisas, segundo, ele também não compõe propriamente o sujeito, mas nesse terceiro paradigma da linguagem, o conhecimento está na comunicação, está no entendimento, está no consenso. Não importa a razão prática do sujeito que vê, importa a razão comunicativa do sujeito que vê, se comunica e entra em consenso. É uma outra forma de analisar, é um outro paradigma, outro modo de pensamento. O sujeito deixa de ser considerado a partir da relação de conhecimento e dominação dos objetos e agora deve interagir com outros sujeitos, e dessa interação que vai estipular o que é que significa conhecer e dominar as coisas. Não importa mais propriamente o sujeito, mas a relação desse sujeito com outros sujeitos e o discurso. E a partir desse discurso e desse consenso, a partir desse campo de linguagem onde o discurso se desenvolve, a partir dali o conhecimento é formado. 3 paradigmas: ser, sujeito, linguagem. Paradigma do ser: o ser é, o não ser não é. Paradigma do sujeito: penso, logo existo, importa o sujeito que pensa e não a coisa que é pensada. Paradigma da linguagem: consenso, diálogo, Habermas. Habermas é o autor. Percebe que na filosofia esses 3 paradigmas ocupam posições específicas e traduzem modos específicos de pensar. Vincular, como fazem Marinoni e o Sérgio Orenhart, a ideia de que os processualistas acreditam ser possível buscar a verdade em essência, é pensar em um paradigma
do objeto, pensar em um paradigma que separa o ser enquanto essência, a verdade enquanto essência inatingível. Pensar a partir do filtro do sujeito e a partir da interação intersubjetiva é alterar o paradigma, alterar o modo de pensamento, é passar a pensar numa lógica do sujeito e depois numa lógica da linguagem. Esses três momentos da filosofia são muito impactantes para nós quando nós analisamos o caminho processual e a busca da verdade no processo. Isso é interessantíssimo porque, se a verdade não pode ser de fato atingida, se a gente não atinge mesmo a verdade, o que é que a gente busca no processo, né? Qual é o objetivo central do processo? Foi um pouco em decorrência dessas situações que no processo nós criamos alguns institutos que aí são nossos, né? Aí nós criamos categorizações para a verdade durante muito tempo, isso ainda existe e tal, dizendo que a verdade pode ser substancial e pode ser formal, importa para o processo civil a verdade formal. Verdade substancial e verdade formal parte de uma premissa obviamente vinculada ao paradigma do sujeito, ao paradigma, do objeto, de que é possível, de que existe uma verdade e de que essa verdade está lá para ser atingida, né, em essência, mas que o processo, como não consegue alcançá-la, o processo se contenta com uma verdade formal, que não é o mesmo que uma verdade substancial. Em 1958, Carnelucci escreveu um livro Diritto e Processo, onde fala da união do homo com a res, dizendo que para saber como soneandar telecose, quer dizer, como é que as coisas transcorreram, deveria haver uma união do homo com a res, do homem com uma coisa. Muito parecido com Aristóteles, que falava em unir intelecto e realidade. Então, Carnelucci parte, nesse momento, de uma premissa extremamente platônica, no sentido de que existe um homo e uma res, aristotélica nesse aspecto, existe um homo e uma res, e que o encontro dos dois produz o conhecimento. Em 1965, quando publica, já no finzinho de sua vida, quando publica Veritas Dubio Certezza, Carnelucci muda e reconhece a mudança de paradigma. Em 1965, Carnelucci reconhece a mudança de paradigma e produz uma frase lapidar sobre isso, dizendo que diz mais ou menos assim: minha estrada, começada em atribuir ao processo a busca pela verdade, minha estrada, começada em atribuir ao processo a busca pela verdade, conduziu à substituição da verdade pela certeza. Quer dizer, não importa a verdade, importa a certeza. A verdade é algo do ser, a certeza é algo do sujeito. Então percebe-se nesse momento histórico da vida do Carnelucci uma mudança de um paradigma para o paradigma do sujeito. E depois Calamandrei, quando escreve também se ocupando desse mesmo tema, Veritae e Verossimilhanza nel Processo Civile, trabalha com o conceito de verossimilhança, semelhança com a verdade, né? Dizendo que a verossimilhança são conclusões a partir daquilo que realmente acontece. Então, a verossimilhança, percebam, quando se fala em paradigma do sujeito, não é que se diz que não existe uma verdade em essência, é que se muda o foco. O foco deixa de ser o objeto e passa a ser o sujeito, e sendo o sujeito pensante, sujeito dotado de historicidade, né, influenciado pelo seu momento histórico, esse sujeito pensante produz suas verdades. Não é que a verdade em essência não importe, nem que ela existe, não é objeto. O que importa é o sujeito que pensa. Sujeito que pensa, sujeito histórico, né, condicionado pelo seu tempo, considerado pelos seus ideais políticos, considerado pelo seu momento histórico, pelo seu gênero, pela posição social que ocupa, sujeito que também possui uma memória absurdamente influenciável, e sendo uma memória absurdamente influenciável, como a gente viu naquele vídeo que passou em sala. Quem não viu o vídeo, encenou-se um programa de televisão americano, uma briga em um bar. Então tinha um bar
colocaram duas meninas ali, duas atrizes, num dado momento as duas encenaram uma briga e a briga logo acabou. Quando as pessoas saíram daquele bar, daquele restaurante, a equipe de televisão foi atrás procurando as pessoas que presenciaram e perguntando para essas pessoas o que elas tinham visto. E se dizia, olha, nós vamos tentar influenciar a memória dessas pessoas aqui a partir da indução. Esse é um programa que passou, salvo engano, no History. E, salvo engano, também o nome era Indução à Ciência do Engano. E ele conseguia. E chega um momento em que ele pergunta assim, mas uma delas estava grávida, né? E a pessoa diz, sim, ela estava grávida. Demonstra-se a facilidade de criar falsas memórias, né? A facilidade e o problema que é a criação de falsas memórias. Então, quando se pensa que a verdade é construída por um sujeito, se percebe que esse ideal de busca da verdade de fato não está com nada. Nós temos também, né, no campo